Era o ano de 1989, e a pequena cidade brasileira de Derry estava mergulhada em um calor sufocante. As crianças locais desfrutavam suas férias de verão, correndo pelas ruas e aproveitando a liberdade do recesso escolar. Mas algo sinistro espreitava nos esgotos da cidade, algo que ressurgia ciclicamente a cada 27 anos. Em um bairro tranquilo, conhecido como Bairro Verde, um grupo de crianças inseparáveis explorava a floresta próxima em busca de aventuras. João, um garoto corajoso de 13 anos, liderava a turma. Seus amigos incluíam Ana, Pedro, Maria e Lucas. Eles eram conhecidos na vizinhança por sua curiosidade e audácia. Certa tarde, enquanto exploravam a floresta, os amigos descobriram uma fenda escondida no chão. Intrigados, desceram por uma escada improvisada feita de galhos que os levou aos túneis subterrâneos de Derry. A escuridão os envolveu, mas a curiosidade superou o medo. À medida que avançavam pelos corredores estreitos, começaram a ouvir risadas macabras ecoando pelas paredes úmidas. A primeira visão que tiveram foi a de um balão vermelho flutuando pelo ar. O coração deles acelerou quando perceberam que não estavam sozinhos. Sentado na escuridão, havia um palhaço assustador, seu sorriso sinistro se estendia de orelha a orelha. Era o palhaço Pennywise, o terror que voltava a cada 27 anos para se alimentar do medo das crianças de Derry. O encontro com Pennywise revelou o pesadelo oculto da cidade para as crianças. Ele usou suas piores fobias contra elas, manifestando seus medos mais profundos e aterrorizantes. Ana tinha medo de figuras sombrias, e Pennywise se transformou em uma figura sinistra que a perseguia constantemente. Pedro tinha medo de insetos, e os corredores dos túneis estavam cheios de besouros grotescos. Enquanto o grupo lutava para escapar do labirinto de Pennywise, João percebeu que a única maneira de enfrentar o medo era unir suas forças e enfrentar seus próprios pesadelos. Eles compartilharam suas experiências e perceberam que a força estava em sua amizade e coragem. Depois de um confronto final com Pennywise, eles conseguiram derrotá-lo temporariamente e escapar dos túneis. No entanto, eles sabiam que o palhaço não estava derrotado para sempre. Juraram um ao outro que, caso ele voltasse, eles também estariam prontos para enfrentá-lo novamente. Os anos passaram, e as crianças cresceram. João e seus amigos seguiram caminhos separados, mas nunca esqueceram o que aconteceu naquele verão. A cada 27 anos, quando a opressiva onda de calor de Derry retorna, eles se lembram de sua promessa. Era o verão de 2016, e a temperatura aumentou novamente. João, agora com 40 anos, ainda vivia em Bairro Verde. Ele sentiu a presença maligna retornando. Reuniu seus amigos de infância, Ana, Pedro, Maria e Lucas, para enfrentar o palhaço Pennywise uma vez mais. Os eventos de 1989 os marcaram para sempre, e eles sabiam que o mal nunca havia ido embora. A história de Derry estava longe de terminar. Agora adultos, João e seus amigos estavam determinados a proteger a próxima geração de crianças do pesadelo que atormentava sua cidade natal. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! A reunião de João, Ana, Pedro, Maria e Lucas trouxe de volta as memórias que desejavam esquecer. Os túneis subterrâneos de Derry ainda ecoavam em seus pesadelos, e a presença de Pennywise era inegável.
com cada um vivendo vidas separadas e distantes de sua cidade natal, o reencontro trouxe consigo uma sensação de unidade, mas também uma profunda apreensão. Em uma noite quente de verão, enquanto caminhavam pelo centro da cidade, eles começaram a perceber os sinais do retorno do palhaço demoníaco. Balões vermelhos flutuavam pela cidade, aparições assustadoras surgiam nas sombras e o riso maligno de Pennywise ecoava em seus ouvidos. Determinados a enfrentar a criatura, eles se aventuraram pelos túneis uma vez mais. O labirinto sinistro parecia mais opressor do que nunca, e o medo ameaçava consumi-los. Eles sabiam que, para derrotar Pennywise, precisavam confrontar seus medos mais profundos, mas o preço da coragem era alto. À medida que se aprofundavam nos túneis, cada um deles enfrentava seus pesadelos pessoais. Ana enfrentou a figura sombria que a assombrava em sua juventude, Pedro lutou contra seus medos de insetos, Maria confrontou sua aversão a leprosos, e Lucas encarou seu medo de palhaços. João, o líder do grupo, enfrentou a culpa por ter arrastado seus amigos para essa situação. Pennywise brincava com suas mentes, usando suas fraquezas contra eles. A criatura assumiu formas horripilantes, mas a união do grupo e sua determinação mantiveram-nos avançando. Cada vez que Pennywise os atacava, eles se fortaleciam, superando seus medos e traumas do passado. Finalmente, após uma batalha terrível nos túneis, eles conseguiram prender Pennywise em um confronto épico. Usando a força de sua amizade e coragem, conseguiram selar o palhaço em seu covil sob a cidade. Eles emergiram dos túneis, exaustos, mas vitoriosos. Sabiam que o mal que assolou Derry por décadas estava temporariamente derrotado. No entanto, também compreenderam que, a cada 27 anos, o mal poderia voltar, e eles estariam lá para enfrentá-lo. Os amigos seguiram seus caminhos novamente, mas com uma ligação ainda mais forte entre eles. As memórias do verão de 2016 assombrariam suas vidas, mas também os uniriam para sempre. E assim, a cidade de Derry podia dormir em paz, sabendo que tinha heróis silenciosos dispostos a protegê-la dos horrores que se escondiam nas sombras. O juramento feito por João, Ana, Pedro, Maria e Lucas naquele fatídico verão de 2016 não seria esquecido. Passaram-se 27 anos, e a paz relativa que Derry havia desfrutado estava prestes a ser interrompida. Era o retorno de Pennywise. Os amigos, agora adultos, haviam se espalhado pelo país, construído famílias e seguido com suas vidas, mas o chamado de Derry era irresistível. Um a um, eles começaram a receber cartas misteriosas, cada uma contendo um balão vermelho. Era um lembrete de que o mal havia ressurgido e que eles precisavam cumprir sua promessa de proteger a cidade. Reuniram-se em segredo, como antigamente, e embarcaram em uma jornada rumo ao passado. Os túneis subterrâneos, embora não esquecidos, eram ainda mais sinistros do que se lembravam. Os pesadelos que haviam enfrentado como crianças agora eram pesadelos de adultos. Enquanto penetravam nas profundezas dos túneis, confrontaram visões aterrorizantes de suas vidas passadas e seus medos mais profundos. Ana, agora uma mãe, enfrentou a morte de seu filho. Pedro, um pai de família, lidou com a culpa por não estar lá quando sua filha precisava. Maria encarou sua aversão a idosos quando um leproso grotesco a atacou, e Lucas confrontou seus traumas de infância. João, o líder do grupo, carregava a culpa de ser o responsável por trazê-los de volta a essa luta.
Ele não conseguia evitar o pensamento de que talvez estivesse fazendo mais mal do que bem. Pennywise brincou com eles, assim como antes, mas agora as apostas eram ainda mais altas. A criatura sabia como explorar as fraquezas deles, levando-os ao limite. Mas a força de sua amizade e o juramento que haviam feito 27 anos atrás os mantiveram unidos. Depois de uma batalha feroz nos túneis, eles conseguiram prender Pennywise mais uma vez. Mas haviam aprendido que, embora pudessem derrotar o mal, nunca poderiam realmente destruí-lo. O palhaço maligno era uma manifestação do medo, e o medo nunca desapareceria. Emergiram dos túneis, mais velhos e mais cansados do que nunca, mas também cientes de que o mal poderia voltar a qualquer momento. Sabiam que seriam necessários novamente, e estavam determinados a proteger Derry. Cada um retornou à sua vida, mas a conexão entre eles agora era inquebrável. As memórias do medo e do terror permaneceriam com eles para sempre, mas também a coragem e a amizade que os uniram. Derry, mais uma vez, pôde desfrutar de uma trégua do mal, mas todos sabiam que era apenas uma questão de tempo antes de Pennywise voltar. E eles estariam lá para enfrentá-lo, quantas vezes fosse necessário. Os anos passaram e a cidade de Derry parecia finalmente ter encontrado alguma paz. As crianças cresceram, casaram-se e tiveram seus próprios filhos, e o mal que as assombrara na infância parecia estar enterrado no passado. O grupo de amigos, agora adultos, jurara nunca mais voltar a Derry, mas o passado sombrio teimava em ressurgir. Em uma manhã de outono, um estranho acontecimento chocou a cidade. Balões vermelhos começaram a aparecer por toda parte, flutuando nos céus, presos em árvores e nas varandas das casas. Os habitantes de Derry se lembraram dos eventos traumáticos do passado e começaram a entrar em pânico. As crianças da cidade começaram a desaparecer misteriosamente, uma a uma, à medida que o medo se espalhava. Os adultos sabiam o que estava acontecendo, mas relutavam em admitir. A ameaça estava de volta, e eles eram os únicos que poderiam detê-la. João, Ana, Pedro, Maria e Lucas, agora com seus próprios filhos, não tiveram escolha a não ser retornar a Derry. O grupo se reuniu na mesma casa onde, anos atrás, fizeram um juramento que selou seu destino. Cada um trazia consigo o peso das memórias e o medo do que estava por vir. Os túneis subterrâneos, antes explorados como crianças, agora eram um lugar proibido para todos. Mas era para lá que eles precisavam ir, para confrontar a entidade maligna que assombrava Derry. Desceram as escadas escuras, guiados apenas pela luz de lanternas tênues, e adentraram o submundo dos esgotos. O medo era mais intenso do que nunca. A criatura que habitava os túneis sabia de seus traumas, de suas fraquezas e usava isso contra eles. Os horrores que enfrentaram na infância se materializavam diante de seus olhos. O leproso, o homem sem rosto, a mãe devoradora de crianças, todos estavam lá. Pennywise, o palhaço demoníaco, apareceu diante deles, rindo e provocando. Ele sabia que tinha o controle sobre eles, assim como antes. Mas o grupo de amigos tinha algo que não tinha na infância, a determinação de proteger seus filhos. João enfrentou a culpa que carregava por ter trazido o mal de volta. Ana encontrou força em seu amor de mãe. Pedro enfrentou o medo de perder sua filha. Maria superou seu nojo por idosos. Lucas lutou contra seus traumas de infância.
Juntos, eles deram um ultimato a Pennywise e sair de Derry e nunca mais voltar, ou enfrentar a fúria deles. A batalha que se seguiu foi feroz, cheia de reviravoltas e terror, mas o amor, a amizade e a coragem prevaleceram. A entidade foi forçada a recuar, banida dos túneis mais uma vez. Derry voltou à calma, e as crianças desaparecidas foram devolvidas às suas famílias. Mas os amigos sabiam que, embora tivessem vencido novamente, o mal nunca desapareceria completamente. Eles juraram estar prontos para lutar sempre que fossem necessários, pois o medo era uma força que nunca morreria. O grupo se dispersou mais uma vez, retornando às suas vidas e famílias. Mas a ligação entre eles era mais forte do que nunca. Eles sabiam que Derry nunca estaria completamente a salvo, mas estavam dispostos a proteger a cidade e seus filhos a qualquer custo. Anos se passaram desde o último confronto com Pennywise. Os amigos, agora mais velhos, mantiveram-se atentos, prontos para o retorno do mal que assombrava Derry. Mas a cidade permanecia tranquila, como se estivesse em um período de trégua. As crianças cresceram, e aquelas que tinham ouvido as histórias de seus pais aprenderam a temer os balões vermelhos e os esgotos. No entanto, a paz era frágil, e o grupo de amigos sabia disso. Eles haviam visto o que Pennywise era capaz de fazer e entendiam que o mal nunca desaparece por completo. Em segredo, eles mantinham um olhar vigilante sobre a cidade, pronto para agir quando o momento chegasse. O sinal veio de uma forma inesperada. Uma série de desaparecimentos misteriosos começou a ocorrer novamente, crianças e adultos que sumiam sem deixar rastros. Os amigos sabiam que Pennywise estava de volta, e a cidade mergulhou no caos. Dessa vez, eles não precisaram do juramento que fizeram na infância para se unirem. O laço que os unia era mais forte do que nunca, e eles se encontraram na mesma casa onde tantas vezes enfrentaram o terror. Os túneis escuros e úmidos dos esgotos os aguardavam mais uma vez. Eles sabiam que teriam que enfrentar seus piores medos e traumas, reviver os horrores que testemunharam na infância. Mas também sabiam que essa era a única maneira de derrotar Pennywise. Conforme desciam pelas escadas que os levavam ao subterrâneo, suas lanternas iluminavam os rostos tensos, cheios de determinação. Os horrores que encontraram nos túneis eram mais aterrorizantes do que nunca. Pennywise havia se fortalecido, alimentando-se do medo da cidade. A batalha que se seguiu foi ainda mais intensa do que antes. Pennywise se transformou em seus piores pesadelos, usando seus traumas contra eles. Mas os amigos resistiram, lembrando-se de sua promessa de proteger Derry e suas famílias. João enfrentou a culpa que sentia por ter deixado o mal retornar. Ana encontrou coragem em seu amor materno. Pedro superou seu medo de perder sua filha. Maria enfrentou o nojo que sentia pelos idosos. Lucas lutou contra os traumas de sua infância. Eles confrontaram Pennywise, forçando-o a recuar. Dessa vez, eles não deram a ele a opção de escapar. O mal que assombrava Derry precisava ser destruído de uma vez por todas. A batalha final foi épica, cheia de reviravoltas e terror. Os amigos usaram a força de sua amizade para derrotar Pennywise, enfraquecendo-o com a conexão que compartilhavam. Eles o enfrentaram até que, finalmente, o mal fosse banido de Derry. A cidade voltou à calma, e os desaparecidos foram devolvidos às suas famílias. Os amigos sabiam que não poderiam relaxar.
O mal poderia retornar a qualquer momento, e eles estariam prontos. João, Ana, Pedro, Maria e Lucas, agora mais velhos, se afastaram novamente, voltando às suas vidas e famílias. Mas eles mantinham a promessa de proteger Derry, sempre prontos para enfrentar o medo que voltava. E assim, o ciclo continuava, mas a cidade de Derry estava mais segura com seus guardiões secretos. O tempo passou lentamente em Derry, e os amigos que enfrentaram Pennywise na infância agora viviam vidas separadas, mas uma conexão profunda ainda os unia. Cada um tinha sua família, suas responsabilidades, mas todos compartilhavam o segredo de sua infância e o juramento que fizeram. Um dia, quando João estava lendo o jornal, um artigo chamou sua atenção. Derry estava sendo assolada por uma onda de pesadelos coletivos. As pessoas relatavam visões aterrorizantes, e a cidade estava em pânico. João ligou para Ana, Pedro, Maria e Lucas, e todos concordaram que era hora de voltar a Derry. Se o medo estava retornando à cidade, isso só podia significar uma coisa: Pennywise estava de volta. Eles se encontraram na velha casa, onde juraram proteger a cidade. Lá, encontraram um mapa que João havia mantido desde a última batalha. Ele marcou os locais onde haviam enfrentado Pennywise antes e onde acreditavam que o mal poderia estar mais uma vez. Desceram aos esgotos com coragem renovada. Os túneis estavam escuros e úmidos como sempre, mas agora carregavam o peso de memórias terríveis. Os amigos estavam mais velhos, mas a coragem que os unira na infância ainda ardia em seus corações. A batalha que se seguiu foi mais feroz do que nunca. Pennywise havia se adaptado, se transformando nas piores manifestações dos medos de cada um. João enfrentou o espectro de sua própria culpa, Ana lutou com a sombra de perder seu filho, Pedro enfrentou o trauma do abandono, Maria teve que encarar seu nojo pelos doentes, e Lucas reviu os horrores de sua infância. Mas desta vez, havia algo mais. Uma força que crescia dentro deles à medida que lutavam contra o mal. Eles tinham famílias agora, e o amor por seus entes queridos lhes dava uma força extra. Pennywise não entendia o poder do amor e da amizade que os amigos compartilhavam. A batalha se estendeu por dias, e eles mal tinham tempo para descansar. Mas, finalmente, com determinação e a força de sua amizade, conseguiram enfraquecer Pennywise. Não havia mais espaço para o mal na cidade de Derry. Com um último esforço, eles confrontaram Pennywise na forma de seu pior pesadelo. O mal gritou, retorcendo-se em agonia, e então desapareceu nas sombras dos esgotos. Dessa vez, não havia escapatória. A cidade de Derry estava segura mais uma vez, e os pesadelos coletivos cessaram. Os amigos sabiam que não podiam relaxar. Pennywise sempre encontrava uma maneira de retornar, mas agora eles estavam prontos e dispostos a enfrentá-lo sempre que fosse necessário. João, Ana, Pedro, Maria e Lucas voltaram às suas vidas, suas famílias, mas mantiveram o juramento de proteger Derry. Eles sabiam que o medo poderia voltar, mas estavam preparados para enfrentá-lo. E assim, o ciclo continuava, mas Derry estava mais segura com seus guardiões secretos, prontos para enfrentar o medo que voltava. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências.
Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.